Satanás odeia quando você ouve isso. Se você continuar ignorando isso, não diga que não foi avisado quando sua fé estiver em ruínas e o inferno já tiver dominado a sua mente. Existe algo que Satanás odeia com todas as suas forças, algo que ele teme tanto que faz de tudo para impedir que você descubra. Porque no momento em que essa verdade penetrar o seu coração, correntes são quebradas, a cegueira espiritual cai e você se torna uma ameaça real ao inferno. E o mais assustador é que muitos cristãos estão indo à igreja, lendo a Bíblia, orando todos os dias, mas continuam vivendo como derrotados. Porque ainda não ouviram ou ainda não entenderam, né? Aquilo que o inimigo mais teme que você descubra. Você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho? Como se suas orações não passassem do teto? Como se sua fé estivesse se apagando aos poucos? Você até tenta orar, tenta se levantar, tenta acreditar, mas parece que existe uma força invisível te puxando para baixo. Como se cada passo de fé fosse confrontado com um peso que você não consegue ver, mas sente, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, você não está louco. Isso é real. Existe uma guerra espiritual acontecendo nesse exato momento e o alvo é a sua mente. Satanás não quer seu corpo, ele quer sua mente, porque se controlar a sua forma de pensar, ele domina a sua identidade. O problema é que muitos cristãos subestimam essa guerra. Pensam que é apenas uma fase difícil, um cansaço, um momento emocional. Mas o que está por trás é um plano articulado do inferno para destruir sua identidade em Cristo e te afastar do propósito de Deus para a sua vida. E é exatamente por isso que Satanás odeia tanto quando você escuta o que eu vou te dizer agora. 4 verdades que o diabo mais teme que você conheça. Porque se você absorver isso, ele nunca mais conseguirá te enganar da mesma forma. Satanás odeia quando você entende quem você é em Cristo. Você sabia que existe um decreto eterno e espiritual sobre a sua vida? Não é um pensamento positivo, não é uma autoajuda disfarçada de fé. É uma verdade selada no céu, segundo a carta de Coríntios 5,17. Lá declara com autoridade: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma das verdades mais poderosas do Evangelho e também uma das mais atacadas pelo inferno, porque no instante em que você entende sua identidade em Cristo, Satanás perde o controle que ele exercia por meio da culpa, da vergonha e da confusão. O problema é que muitos vivem como novas criaturas, mas pensam como escravos. São livres, mas não sabem disso. Foram perdoados, mas ainda se condenam. E é exatamente isso que o diabo quer, te manter prisioneiro de um passado que Deus já perdoou. Ele vive te lembrando de suas falhas, de suas quedas, da sua história antes de Jesus. Ele sussurra: você não mandou nada. Ele tenta te convencer de que você ainda é sujo, fraco, indigno, uma farsa espiritual. Alguém que Deus tolera, jamais usaria. Só que é mentira, uma mentira que o inferno sustenta com todas as forças. A verdade é que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele chama pecadores arrependidos, pessoas quebradas, que têm coragem de se render. Olhe para Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Eu disse 3, em público, no momento mais crítico. E mesmo assim, Jesus foi atrás dele, restaurou sua alma, curou sua vergonha e o levantou como líder da igreja primitiva. Isso prova que o passado não determina o teu futuro quando você está em Cristo. O diabo grita: você não presta! Mas Deus declara: você é meu filho, você é minha filha, você é herdeira do reino. Foi comprado com sangue precioso. Nada pode te separar do meu amor. Você não é mais órfão, não é mais acusado, não é mais condenado. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. E o inferno inteiro estremece quando você abandona a mentalidade de escravidão e começa a viver como quem realmente é, um filho de Deus com autoridade espiritual. Não se trata apenas de saber quem Deus é, mas de crer quem você é nele. Quando você assume essa verdade, você para de correr atrás de aprovação e começa a andar em liberdade. Você para de mendigar amor e começa a reinar em fé. Você deixa de ser vulnerável aos ataques da acusação
e começa a resistir com firmeza, porque quem conhece sua identidade, conhece sua autoridade. E Satanás odeia isso. Ele odeia ver alguém que descobriu sua posição espiritual, porque alguém que sabe quem é em Cristo não se rende facilmente, não desiste na primeira batalha, não se abala com a crítica do mundo ou com o rugido do inimigo. Quem entende sua identidade se levanta como guerreiro, como filho, como filha, como herdeira, como testemunha viva da graça que transforma. Esse é o começo da sua libertação. Esse é o começo do inferno perdendo território na sua mente. Esse é o começo de uma nova história. 2. Satanás odeia quando você declara a palavra de Deus em voz alta. Efésios 6:17, não deixa dúvidas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito não é um enfeite, não é um adorno espiritual para aparecer piedoso, sabe? É uma arma real, uma arma de guerra. Mas existe um detalhe importante. A espada só funciona quando é usada. Ela não tem efeito guardada no cobre lá dentro. Não ameaça o inimigo se estiver fechada numa prateleira. Não muda o mundo se parecer apenas decorando, sabe, sua memória. Não muda o mundo se permanecer apenas decorando sua memória. Jesus sabia disso. Ele nos deu o exemplo perfeito. No deserto, ele foi tentado 3 vezes por Satanás. E em todas as 3, ele respondeu com firmeza: está escrito. Jesus não argumentou com sentimentos, não respondeu com silêncio, não retrucou com medo. Ele proclamou a verdade com a boca, em voz alta, hein? Com convicção. E a cada declaração, Satanás foi obrigado a recuar. Agora pare e pense. Se o próprio Filho de Deus precisa declarar a palavra para vencer o diabo, por que nós achamos que podemos vencer em silêncio? Tem muito cristão sendo derrotado em batalhas espirituais, simplesmente porque não abre a boca. Ora no pensamento, mas nunca profetiza em voz alta. Pede, mas não declara. Sofre, mas não decreta a verdade do céu sobre sua situação. O inimigo sabe o poder que há nas Escrituras. Ele sabe que quando você abre a boca e declara com fé o que Deus disse, algo muda no ambiente. E sabe que não consegue resistir à autoridade da palavra liberada com fé. Por isso, ele faz de tudo para te calar. Mas a palavra de Deus não foi dada para ficar apenas no papel. Ela foi escrita para ser proclamada, para ser usada como espada, para cortar mentiras, romper cadeias, desmascarar o engano. E quando ela é empunhada por alguém cheio do Espírito, ela se torna uma arma imbatível. Você precisa entender isso. Sua voz tem poder. Você precisa entender isso. Sua voz tem poder. Não por quem você é, mas por quem está em você. Quando você declara, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando você proclama, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando você diz com fé, tudo posso naquele que me fortalece. Você não está apenas reciclando versículos. Você está guerreando, você está golpeando as trevas com a espada da verdade. A palavra de Deus na sua boca é mais poderosa do que qualquer pensamento negativo na sua mente. É mais eficaz do que qualquer acusação que Satanás tente lançar. É mais afiada do que qualquer mentira que ele já contou sobre você. É por isso que o inimigo quer que você fique em silêncio. É por isso que ele tenta te convencer de que falar é inútil. Mas você precisa fazer o oposto. Você precisa abrir a boca e falar a verdade de Deus com autoridade. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem entender tudo. Porque a verdade falada com fé destrói as fortalezas invisíveis. Pare de viver passivamente. Pare de aceitar o que o inferno te diz. Levante-se, abre a boca e use a palavra como arma. Não é sua emoção que move o mundo espiritual, é a palavra de Deus declarada com fé. E lembre-se, o diabo teme pessoas que creem, que sabem lutar com a palavra. Ele teme diante de quem usa a Bíblia como espada. Não é só para ler, mas para guerrear. 3. Satanás odeia quando você louva no meio da dor. Atos 16:25 conta que Paulo e Silas estavam presos, sangrando, acorrentados e mesmo assim começaram a cantar louvores a Deus. Você lembra disso? E o que aconteceu? Um terremoto.
As cadeias se romperam, as portas da prisão se abriram. A adoração deles provocou um mover sobrenatural. O inimigo espera que você murmure, que reclame, que se revolte. Mas quando você escolhe louvar mesmo na dor, mesmo chorando, mesmo quebrado, você quebra o ciclo da derrota. O louvor, em meio ao sofrimento, é uma chave poderosa que poucos têm coragem de usar, sabe? Mas que abre portas que ninguém pode fechar. Louvar, quando está tudo bem, é fácil, gente. Mas louvar com lágrimas nos olhos, isso move o céu, isso confunde o inferno. Isso muda ambientes. 4. Satanás odeia quando você se arrepende de verdade. O arrependimento é uma arma espiritual que destrói o domínio do pecado. 1 João 1:9 afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas o diabo tenta te convencer de que você já foi longe demais, que já caiu demais, que Deus já desistiu de você. Ele sussurra, sabe? Não tem mais volta. Mentira! Davi pecou gravemente, mas quando se arrependeu de verdade, rasgando o coração diante de Deus, ele foi restaurado. E Deus o chamou de homem, segundo o seu coração. Quando você se humilha diante de Deus, quando se entrega de verdade, o inferno perde a legalidade sobre a sua vida. Porque o arrependimento genuíno fecha todas as portas abertas ao inimigo. Satanás odeia o arrependimento, porque é exatamente ele que desarma as armadilhas que ele mesmo preparou. Agora escuta, se você chegou até aqui, é porque Deus queria falar com você hoje, viu? E o inferno está furioso, porque você está despertando. Seus olhos estão se abrindo, sua mente está sendo renovada. Mas ainda há tempo. Deus está te dando mais uma chance. Não endureça o coração. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade. Tem gente vivendo nas trevas, porque ninguém nunca teve coragem de dizer isso. E comenta aqui embaixo: Satanás perdeu, eu sou de Cristo. Escreve aí: Satanás perdeu, eu sou de Cristo. Cada comentário é um ato de guerra espiritual. Cada compartilhamento é uma arma nas mãos de Deus. Amém?